E as pessoas no chat que acompanha a transmissão contaram vários casos de repressão ao talento na escola, mas não só neste ambiente, também em casa. A Liliane fala, infelizmente não são só as escolas e as empresas que matam a criatividade das pessoas. Muitas vezes isso começa dentro de casa. O Bruno relata que ele viu uma mãe uma vez reprimir o filho por ter pintado uma rosa de preto. E o Luiz, ele diz que sempre gostou de desenhar, mas uma vez os pais criticaram o desenho dele e ele nunca mais mostrou para eles e continuou desenhando. Ele diz, eu só fui mostrar meus desenhos para outras pessoas quando eu estava com 17 anos. Antes disso, eu escondia meus desenhos e queimava quando não gostava. Aquilo me deixou tão paranoico que eu ficava com medo de outras pessoas pegarem meus papéis no lixo e criticar. Os participantes do chat gostariam que você falasse justamente sobre isso, a repressão ao talento dentro de casa. Isso é só uma pequena amostra da gravidade do que nós estamos descrevendo aqui. É um potencial gigantesco que nós estamos jogando no lixo, literalmente. Né? Quantos sonhos nós estamos matando antes deles poderem se desenvolver, né? Que potenciais que nós estamos... E eu acho que é preciso isso, dentro de casa também. A sociedade, ela né, as empresas, elas estão inseridas nesse contexto, nesse ambiente. E, de fato, essa cultura, né, ela permeia todos os setores, inclusive dentro de casa. Talvez seja o mais perverso, né, porque na escola a pessoa ainda pode se defender de alguma forma. Agora, o pai, a mãe e a família têm um papel absolutamente muito próximo, né, da criança. Eu acho que cada pai e cada mãe devia refletir sobre isso. Esses são os pontos principais que a gente devia pensar, o trabalho. Quer dizer, as empresas têm que se transformar, e as escolas, e as universidades, não em fábrica de moer gente, e de moer criatividade e autoestima, mas ao contrário, num espaço de reflexão, de abertura para os diversos tipos de inteligência que as pessoas têm. As empresas não podem ser assim, as escolas não podem ser assim, apartadas da sociedade como elas são. Os acadêmicos têm que abandonar o seu Olimpo e vir dialogar com seus alunos. E a internet está aí. Para mim, a grande transformação que ela está trazendo é o abandono de uma visão, de um paradigma de comunicação de um para muitos. Né? Quando o Pierre Lévy, que é um filósofo francês, que para mim é o que mais entendeu sobre o que significa a internet, o Pierre Lévy, em 1993, há 16 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Cibercultura, onde ele definiu uma série de coisas sobre a internet, antes da internet se transformar nesse fenômeno, com 1 bilhão de pessoas, né, conectados na rede. E ele falou assim, olha, a internet significa o fim de um paradigma de comunicação de um para muitos, e a entrada, em escala global, num novo paradigma de comunicação de muitos para muitos. No paradigma de comunicação de um para muitos, eu tenho um cacique, dizendo o que os bilhões de índios devem ler, devem ver, devem ouvir. Poder das empresas de comunicação. No paradigma de comunicação de muitos para muitos, os índios falam entre si, não precisam do cacique para dizer o que é a verdade. Pierre Lévy já dizia, nós estamos entrando na internet, com essa quebra do paradigma de um para muitos, vai viabilizar um novo processo de construção do conhecimento, que é a inteligência coletiva. O Albert Sabin descobriu a vacina contra a paralisia infantil. O modelo antigo de produção do conhecimento. Um pesquisador, no seu laboratório, descobriu a vacina contra a paralisia infantil. Quem sequenciou o genoma humano? Qual foi o pesquisador ou o laboratório que sequenciou o genoma humano? Não houve um Albert Sabin. Foi uma rede de pesquisadores, de milhares de pesquisadores, que no mundo inteiro, inclusive do Brasil, coletivamente construíram esse conhecimento. Então, a inteligência coletiva, a capacidade que a gente tem de coletivamente construir conhecimento, ela é mais efetiva, ela é mais eficaz, ela é mais eficiente, a um custo menor do que um laboratório sozinho, isolado. A cura do câncer, a cura da AIDS, não sou eu que estou dizendo, são esses meus amigos pesquisadores aí na área de medicina. Provavelmente, muito provavelmente, vai vir não de um laboratório, mas de uma rede de pesquisadores, porque os principais pesquisadores nesses temas hoje estão conectados, estão interagindo entre si, porque já descobriram que em rede a gente constrói mais rápido a inteligência. Então isso muda tudo no processo de trabalho. A colaboração passa a ser mais importante que a competição. A empresa que insistir em continuar isoladamente,
a competir desesperadamente, paranoicamente, pelo lucro, vai ficar para trás. Estão ficando para trás. As empresas que estão crescendo, que estão conseguindo resultados, são as empresas que já incorporaram no seu processo de produção a colaboração. Não só entre as pessoas que trabalham na empresa, mas entre gente de dentro e de fora da empresa. E eu queria encerrar falando duas poesias do Fernando Pessoa, que para mim ilustram muito bem esse momento que a gente está vivendo no mundo do trabalho, né? Esse desafio contemporâneo que a gente tem aqui de mudar a maneira como a gente trabalha e vive, né? Uma é uma frase que certamente vocês conhecem, um trecho de uma poesia do Fernando Pessoa, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase sempre me incomodou, porque eu discordava dela, né? Assim, pô, não sei se navegar é preciso, mas eu tenho certeza que viver é preciso. Mas um grande amigo meu uma vez falou assim: Marcos, você está descontextualizando a poesia do Fernando Pessoa. Essa frase está escrita num poema do Fernando Pessoa, onde ele está relatando a escola de Sagres e um período que era a Era das Navegações, onde Portugal era uma das potências do mundo, né? E o que está escrito aparentemente no portal aí da escola de Sagres, essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Qual era a ideia por trás? Era a ideia que aquela vida na colônia, em Lisboa, do século XVI, era uma vida enfadonha, uma vida muito boba, muito chata. Então, viver não é preciso. Navegar, ir por mares nunca dantes navegados, é que era o desafio que movia as pessoas. Mas, como eu falei para vocês, o mundo não é dual. E tem várias interpretações para essa poesia. E uma delas é de um amigo que há 2 anos atrás me falou um negócio que me deixou completamente... Falei, eu vivi 49 anos acreditando uma coisa e agora esse cara bagunça a minha interpretação dessa poesia. Ele falou assim: não, Marcos, eu acho que o Fernando Pessoa queria dizer outra coisa. Ou no mínimo queria dizer também outra coisa. Navegar é preciso. Eu tenho uma bússola, eu olho para as estrelas, eu consigo identificar exatamente onde eu estou. Viver não é preciso. Viver é impreciso. Mas se viver é impreciso, gente, como é que a gente acha que o trabalho deve ser preciso? Não vai dar para eu gerenciar uma empresa cientificamente dizendo que você tem que apertar 5.000 parafusos por dia, porque agora o teu trabalho é outro. Ele é um trabalho que você tem que vir não só com o seu cérebro, mas com a sua emoção, né? Sua razão e com a sua emoção. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformar da forma para casar com o que sou. Viver não é preciso. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Nosso programa termina por aqui. Mas tem mais Café Filosófico no nosso site. Acompanhe também a nossa programação através do Twitter. Até o próximo Café Filosófico. Tchau.